Nós teremos agora duas intervenções e a seguir um debate com a plateia, com participação da plateia. Essas duas intervenções seriam por parte do Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-ministro de Comunicações, ex-presidente do BNDES e com grande presença no debate brasileiro já há algum tempo. O Carlos Américo Pacheco é o outro que temos aqui, foi secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, foi um dos, sem dúvida, responsáveis pelo reinício da política industrial e tecnológica na segunda metade do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, e é uma autoridade indiscutida em tecnologia. Os dois estarão comentando, cada um tem, em princípio, 15 minutos, e quando eu digo em princípio 15 minutos, é porque eu, obviamente, não vou cortar um belíssimo argumento por uma questão de poucos minutos. De maneira que, com a palavra, Luiz Carlos. Eu, quando estou sem relógio, não uso mais relógio, você podia me avisar aí. Não, são dois assuntos, né, tratados hoje de absoluta relevância para nós brasileiros, né? E como nós fazemos parte aí de uma pequena elite que se preocupa em olhar o país numa perspectiva de prazo mais longo, dois momentos importantes de reflexão com a ajuda de duas pessoas que estão aqui de passagem. O primeiro assunto, que é a crise, né, internacional que nós estamos vivendo, ele tem uma relevância, pelo menos na minha opinião, muito grande, porque essa crise ela é o reflexo, né, talvez de três fontes distintas de causa. Você pode pegar em três grupos de causas diferentes por essa crise. A primeira, que para mim é a menos importante, é que um dos fatores que levou à crise da dimensão que nós temos hoje é quase aqui uma histeria ideológica que nós vivemos em partes importantes do mundo, né? Que é a do liberalismo, de uma leitura de que os mercados, principalmente os mercados financeiros, são dotados de uma grande racionalidade, são voltados por um certo equilíbrio e que, portanto, não cabe nenhuma grande regulação externa para atrapalhar a inteligência, o dinamismo e a criatividade dos agentes econômicos. Evidentemente que isso deu com os burros na água, certo? Mas talvez seja esse o elemento menos importante. Vai ser resolvido. Nós sabemos que nessas questões de regulação a gente vive uma espécie de um movimento pendular. A cada extremo corresponde um outro extremo. Vai haver regulação. Já se fala em coisas que são importantes, embora não tenha se andado ainda do ponto de vista de decisão política, ou seja ao nível nacional dos países mais envolvidos, seja em termos de coordenação internacional, mas algumas ideias muito interessantes já estão sendo colocadas. Quem acompanha um pouco o dia a dia do debate, a gente já vê o chamado dedo nas feridas principais
dessa falta de regulamentação. Mas o que eu acho mais importante do que medidas pontuais é que se rompeu, pelo menos durante a gente sabe também, um ciclo de alguns anos, espero que bastante tempo, se rompeu uma bolha ideológica que se formou aí ao longo da década dos 90 e do começo, até antes da crise. Isso está rompido, né? Você percebe quase que todo mundo que toca um pouco no assunto, um pouco de vergonha de tocar nesse assunto. Eu acho que agora é uma questão de ver, de acompanhar essa nova estrutura regulatória que vai acontecer. Um segundo motivo da crise me parece mais relevante do ponto de vista da nossa reflexão. Claramente, uma das causas da crise, da forma como ela se apresentou, foi um desequilíbrio macro no mundo ao longo dos últimos anos. E esse desequilíbrio, ele muita gente tocou no assunto. Vocês conhecem um economista aí do Morgan Stanley, o Steve Roach, que faz 10 anos que ele escreve contra o desequilíbrio macro entre países consumidores e países poupadores, e que isso levaria a algum tipo de crise. Mas, como nós vivíamos aquele momento quase mágico de que os mercados seriam capazes de ajustar esse desequilíbrio macro, isso foi sendo esquecido, foi deixado de lado, e não se sabe hoje quando é que esse equilíbrio macro se transformaria numa crise efetiva sem ter a crise do subprime. Mas isso não interessa hoje, interessa que a história mais ou menos trouxe todo mundo para o mesmo tempo, e a crise subprime acabou desembocando na crise desse desequilíbrio, que é os países, um grupo de países poupando, produzindo e exportando para o consumidor nos países mais avançados. Isso também, esse tipo de crise, esse tipo de distorção acaba sendo trazido a valor presente, e hoje todo mundo volta a falar isso, da necessidade da moderação do consumidor nos Estados Unidos, da necessidade do aumento do consumo na China. As coisas estão hoje, se vai acontecer ou não vai acontecer, é uma coisa que nós temos que acompanhar. E tem uma terceira componente dessa crise, que essa também vai provocar problemas perenes, é que essa crise acabou agravando de uma forma importante a questão fiscal em vários países, principalmente os países que eram pouco poupadores, né? Quer dizer, é uma coisa que pouca gente fala, mas os governos bancaram um prejuízo dentro das contas fiscais, um prejuízo que seriam dos detentores de bonds das grandes instituições financeiras. Quer dizer, o único setor que foi relativamente preservado da crise, onde não houve prejuízo até agora, foram os detentores de bonds do Citi, de todos esses grandes bancos ao longo do mundo, que, pela intervenção dos bancos centrais, mantendo eles uma certa liquidez artificial, e pelo prejuízo que ocorreu com os detentores de ações, você ficou com esse pessoal preservado. É evidente que a discussão é que, se não preservasse o bondholder, você teria aí a crise de confiança atingindo níveis extraordinariamente elevados, e não se sabe direito o colapso do tamanho que poderia ter. Mas, embora isso seja verdade, o que aconteceu é que, para não dar o prejuízo
nesse pessoal, você acabou internalizando o prejuízo dentro do tesouro de vários países, de maneira que você sai dessa crise, quando ela se acalmar, com uma situação fiscal, seja na margem, seja no estoque de dívida em países importantes, que criam uma situação pelo menos inusitada. Quer dizer, nós brasileiros sabemos muito bem o que é ter uma dívida aí de 100% do PIB, 120% do PIB. Sabemos os problemas que isso acontece. E também sabemos como é que sai disso, que é liquefazendo a dívida, como foi feito aqui no Brasil várias vezes. Agora, como é que você faz isso num país que emite a moeda internacional? É evidente que essa saída os Estados Unidos e mesmo a Inglaterra não tem. Então, uma das questões que para mim fica muito clara é como é que fica uma economia que tem esse equilíbrio que nós vamos ter daqui 3, 4, 5 anos, certo? Economias com crescimento muito fraco e uma relação dívida sobre PIB, porque muda, inclusive, a forma de operar a política monetária. De maneira que, para mim, essa crise, ela ao antecipar a questão dos grandes desequilíbrios macroeconômicos que estavam se formando, ela introduz uma componente estrutural que realmente acho essa é a parte para a qual nós brasileiros devemos estar mais atentos. No fundo, você veja, só para dar um exemplo, certo? Há um mal-estar que já existia, vai estar crescendo em relação à posição do dólar. Certo? O dólar como moeda internacional única, herdada aí de Bretton Woods. E o que a gente que acompanha mais o mercado, e portanto tem mais sensibilidade, é que nós já estamos vendo os primeiros sinais de uma mudança de portfólio em termos de moeda internacional. Evidentemente que ninguém vai falar para o outro, eu estou com dólar demais, eu preciso trocar, certo? Porque ele precisa do outro para poder ser o pato da história e trocar o dólar por qualquer outra coisa que seja. Mas já é um movimento claro, e você percebe que esse movimento já chegou aos mercados de câmbio, certo? De maneira que o nosso, e aí é que a gente entra, o brasileiro já não vai ser talvez só o espectador nessa questão da discussão de um novo padrão monetário, mas nós vamos ser atores. O real hoje é um ator no mercado de câmbio. De que forma nós viramos atores? Hoje, quando não se sabe direito como é que esse arranjo internacional vai evoluir, certo? Na medida em que você tem a China, quer dizer, praticamente tem um elefante sentado em cima da sua moeda, certo? O mercado está se movendo para moedas de países emergentes ou em grau de desenvolvimento ainda não, que os coloca entre do G7, e o real entrou nessa. E isso que eu digo é que muda a forma da gente olhar a crise, como no passado, as crises externas, o brasileiro mais ou menos olhava como um observador, porque nós já sabíamos que iam apanhar com a crise e estávamos todos nós voltados para os nossos problemas internos. Hoje é diferente, certo? Há uma certa euforia, diria até incontida no governo, de que nós estamos a salvo, nós somos o maior, e a ignorância econômica que graça no governo não os faz ver os problemas que nós estamos vamos enfrentar no futuro. Evidente que o governo olha para os problemas do passado. O real não se desvalorizou, a inflação não aconteceu, o Banco Central reduziu o juro no meio da crise, e aí, né, com uma cachaça um pouco mais forte, aquilo cria um clima de euforia insuportável, eu diria, né? Enquanto que não é bem isso. É evidente que o fato do Brasil não estar enfrentando esses problemas que nos amolavam no passado é um avanço, lógico que é um avanço.
Mas nós precisamos perceber que nós vamos enfrentar outros problemas. E, para terminar, que eu acho que eu já estou... Eu só diria, pena que eu não pude entrar na China, mas eu só diria o seguinte: o que me preocupa daqui para frente é que, e eu acho que isso é responsabilidade nossa, né, dos economistas, dos cientistas sociais, é o seguinte, é que essa crise ela traz no bojo dela uma mudança estrutural de médio e longo prazo muito forte no mundo, da economia do mundo. E que o Brasil, ou por bem ou por mal, vai ser arrastado nessas mudanças. Certo? Eu se tivesse que eleger qual é a minha grande preocupação em termos de economia para os próximos anos, é o Brasil se transformar num país exportador de commodities e perder toda uma base industrial que nós sabemos a dificuldade que foi para ser criada. Quer dizer, não se pode acusar o empresário brasileiro de ser incompetente ou de não ter condições de obter o sucesso. Nós temos casos exemplares disso, mas no momento de mudança estrutural, não me parece que seja só uma dinâmica privada que deva agir no sentido de fazer com que o país possa se aproveitar ao máximo dessa mudança estrutural. Porque se nós não agimos, a mudança estrutural nos adapta de uma forma clara. Pela primeira vez, a adaptação brasileira não me parece seja uma adaptação, como aconteceu no passado, de crise. Não é isso que nós estamos falando. Mas eu acredito que, e por isso que fica mais difícil você entender isso. O problema é que nós temos hoje, ou teremos condições, de escolher qual o resultado dessa mudança estrutural no país entre graus diferentes de eficiência para a sociedade. É na segunda derivada. E o que me assusta é que eu vejo o governo preocupado com a primeira derivada. Então, como não existe a crise, não existe preocupação, não existe necessidade de uma agenda, não existe necessidade de uma discussão mais profunda de alternativas, certo? Existe um grande oba-oba. Esse petróleo pré-sal aí acabou sendo aí talvez a maconha da festa, né? Que fez com que todo mundo entrasse. Eu vi hoje umas declarações do ministro da Minas e Energia, que não é especialmente um especialista no assunto, que me assustou. Mas, graças a Deus, temos aí uma mudança de presidente pela frente. Eu acho que essa é uma chance interessante. Eu acho que essas questões todas vão ser discutidas. E, evidentemente, que a participação, né, da nossa comunidade, do nosso grupo aqui, vai ser importante nisso, né? Obrigado. Pacheco, por favor. Bom, obrigado pelo convite, é uma satisfação. Eu vou comentar um pouco as exposições, mas também vou tentar fazer uma ponte com a mesa de ontem sobre estratégias empresariais, etc. O Luiz Carlos já falou, acho que muito e bastante bem sobre essa coisa da importância dos desequilíbrios macros para a reconfiguração do mundo pós-crise. Eu acho que no debate, nas exposições, isso apareceu sobre, né, a ideia de que o crescimento chinês, nos moldes que existia antes com as relações comerciais com os Estados Unidos, talvez não se sustente naquele ritmo, e isso reduz um pouco o crescimento chinês e nos afeta de duas maneiras. Uma afeta porque a questão do crescimento chinês pode significar uma menor pressão de preços altistas em commodities, mas nos afeta porque eles vão buscar novos mercados e são os nossos mercados em manufaturados. Então, eu acho que tem um impacto importante isso, e é isso que acho que o Luiz Carlos está colocando sobre o dólar, nos leva a pensar um pouco sobre o contexto de um panorama futuro
com maior competição nos mercados nacionais e com pressão sobre valorização permanente do real em relação ao dólar. Nós temos uma consequência bastante importante. Eu queria chamar a atenção, antes de entrar na discussão sobre o Brasil, sobre algumas características da Ásia. Eu li os documentos, acho bastante interessante fazer um paralelo entre Brasil, Índia e China. É muito estimulante, inclusive, do ponto de vista para nós, para discutir, porque acho que nos estimula a pensar políticas ativas de desenvolvimento, mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que eu acho que nós precisamos ter noção. A primeira é a indiscutível diferença entre a capacidade que os Estados nacionais asiáticos têm de fazer política de desenvolvimento, política industrial, e a capacidade de implementar, seguir, executar isso, que curiosamente nós temos um Estado grande e fraco, do ponto de vista da sua capacidade de fazer política, coordenar ações do setor privado, implementá-las e levar adiante. Nós temos bons instrumentos, eu acho que isso não faz coisa, acho que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, é um desses grandes instrumentos, que eu acho que até em qualquer lugar do mundo é invejado, mas a nossa capacidade de coordenar ações, implementar e fazer é muito diferente do que é o mundo asiático, nas suas várias versões, Japão, Taiwan, Coreia, China, etc. A segunda questão que eu acho que é importante salientar é que, associado a essa discussão do câmbio anterior, é que o mundo asiático foi capaz de construir políticas sistemáticas de promoção industrial, usando o câmbio e usando N instrumentos. Eu acho que isso também é uma diferença muito grande. Nós temos espasmos de política industrial, nós nunca deixamos de fazer algum tipo de política industrial, e temos iniciativas que são boas, etc., mas a diferença é muito grande com relação à capacidade de empreender políticas no estilo asiático. A terceira diferença que eu acho que eu queria salientar bastante é a seguinte: eu acho que tem duas coisas muito desalinhadas: o câmbio e a formação de recursos humanos no Brasil, que, se nós olharmos qualquer comparação internacional, nos torna enormemente, desvantagens enormes. Eu vou dar um número, que é o número da OCDE, sobre o percentual de brasileiros entre 25 e 60 anos de idade que tem formação superior. Ele no Brasil é 8%. Ele é o pior número nos 40 países listados na tabela da OCDE. Ele, assim, qualquer país, Chile tem um índice melhor que a gente, Argentina tem, México tem, e a nossa diferença é gigantesca. Nós temos um percentual baixíssimo de pessoas com nível superior formado, e se a gente usar um segundo dado que é muito curioso, quantos desses egressos do ensino superior são formados em ciência e engenharia? São muito poucos. A diferença do Brasil é que são números grandes. Como é um país grande, a população é grande, esses 8% é muito mais do que o México, é muito mais do que a Argentina, é muito mais do que qualquer outro país, porque o percentual se aplica sobre um número grande. Mas o percentual de escolaridade é baixo e o perfil dos egressos é horrível. Nós temos 11% dos egressos saindo em ciências e engenharia contra 39% na China, mas assim, mesmo nos Estados Unidos tem 18% em engenharia e ciência. E todo mundo conhece o dilema americano de que são profissões que os jovens americanos não gostariam de cursar. Então tem déficit em engenharia e ciência, mas os Estados Unidos ganham, nós temos 11%, eles têm 18%. E eles têm uma escolaridade superior que beira quase 40%, e nós 8%. Então, são deficiências. O câmbio, porque assim, por que isso aqui é importante? Porque isso aqui não muda no curto prazo. Mesmo que você faça todo o esforço do mundo para mudar isso, você leva um bom tempo. Bom, eu queria só comentar essas diferenças entre as e coisas mais estruturais, no que diz respeito ao Estado, no que diz respeito ao regime de promoção industrial, no que diz respeito à formação de recursos humanos e a questão do câmbio, e um pouco vincular isso com o debate de ontem, um pouco com as observações finais que foram feitas aqui sobre estratégias de Brasil, sobretudo nessa parte de energias, etc. Eu acho que ontem teve uma discussão que está um pouco pautada por isso aqui. Assim, como é possível, do ponto de vista de estratégias industriais e do ponto de vista de inovação,
pensar o que se passa com as empresas brasileiras mais exitosas, o que elas podem fazer num contexto dessa natureza. Eu acho que, se nós olharmos a lista de empresas que foi apresentada aqui, examinarmos mais ou menos o que elas fazem do ponto de vista estratégico, a gente vai chegar à conclusão de que não tem estratégia majoritária. Na lista das 12 grupos, eu só incluí aqui, porque ontem foi citado pelo Julinho a questão do Ultra, eu faço uma lista de 12 empresas, e juntando Sadia e Perdigão numa só, e olho as estratégias delas. Tem 4 com fortes estratégias que estão centradas no mercado doméstico, tem 4 que dependem do mercado internacional, Embraer, Vale, etc. Tem 2 delas muito intensivas em tecnologias e 3 fazendo um esforço grande, mas de pequeno para ser, usando o desenvolvimento tecnológico como liderança. Existem 4 delas se internacionalizando fortemente. Então, das 12, você olha o seguinte, a discussão, inclusive a repercussão na imprensa ontem, repete isso. Não há, do ponto de vista empresarial brasileiro, nesses 12 grupos, uma estratégia clara de que qual é o caminho, é esse aqui. O que há, eu podia dizer o seguinte: é evidente que, com um câmbio dessa natureza, as estratégias empresariais futuras e as atuais são estratégias de se defender contra esse câmbio. E há várias alternativas para fazer isso. Uma é essa de você, na verdade, fazer um hedge no mercado doméstico. Ir para o não tradable, tá certo? E ficar na distribuição, no consumo, nas redes, etc. E sair dos segmentos que estão muito afetados pela variação do câmbio. Você se vincula no mercado doméstico e não tradable. Há outras alternativas de fazer isso? Há outras. Uma na manufatura, aumentar o conteúdo importado. Tem empresas que, ao longo da valorização do dólar, usaram o aumento do conteúdo importado, inclusive para aumentar o seu grau de proteção no mercado doméstico. Elas ficaram até mais competitivas e com margens maiores, usando o câmbio a seu favor na importação de componentes, partes e peças. Há uma estratégia ainda mais radical que é praticamente aumentar o conteúdo importado, mas que é fazer o outsourcing da manufatura. Na verdade, levar a manufatura para países onde os custos industriais são mais baratos e ficar com as redes, com as marcas, a distribuição, etc. Isso são estratégias empresariais que são conhecidas há muito tempo, certo? Quando a IBM se converteu no que é hoje, na verdade, foi uma estratégia de sair da área manufatureira em direção ao quê? A subir na cadeia de valor para os segmentos que tinham maior valor adicionado e que, na verdade, que tinham muito mais margem, etc. Nós já temos processos desse tipo que acontecem no Brasil há muitos anos. Na área farmacêutica, em tecnologias da informação, nós deixamos toda a parte de hardware e componentes, nos concentramos, nós temos um regime de proteção e um regime de incentivo na área de tecnologias da informação, que ele, evidentemente, tem um viés pró-produção final de bens, porque os incentivos são sobre IPI, e, na verdade, você, no caso brasileiro, você tem, além do diferencial do imposto de importação, o IPI é um diferencial em relação ao bem importado, porque você não paga IPI se tiver no regime da lei de informática. Então, mas é um regime que protege o bem final e, na verdade, não protege a cadeia para trás. E ele é um regime de incentivo, na verdade, é você criar uma importação de componentes e partes, etc., e favorece. Então, nós caminhamos nessa direção em fármacos, nós caminhamos em coisa. Se vocês olharem algumas das empresas de sucesso nos últimos anos, elas têm uma espécie de estratégia parecida com essa. Embraer, por razões que não têm a ver com a formulação de estratégia, mas com a sobrevivência dela, ela tem um grande diferencial em relação às suas concorrentes, que foi ter introduzido uma estratégia que chama de parcerias de risco. E ela o fez porque, na verdade, não tinha fôlego financeiro para empreender os projetos que ela necessitava empreender. Mas o que significa parcerias de risco? Na verdade, significa repartir o risco na cadeia de fornecedores, junto aos parceiros, para estruturar isso. E, num certo sentido, ela é um tipo de estratégia parecida com o aumento do conteúdo importado ou com o outsourcing da produção, porque, na verdade, você acaba dividindo o risco com relação a isso e alocando em partes do mundo onde esses custos são mais compatíveis para o teu blend final, e você usa o que? A tua vantagem diferencial é a capacidade de engenharia
e é basicamente a capacidade de manufatura clássica em metal mecânica, etc., que faz uma diferença. Então, eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos criando, acho que o Luiz Carlos chama atenção para isso, um risco enorme de reduzir o conteúdo local de manufatura. Esse é o risco, mas não obrigatoriamente do ponto de vista de que você colapse as estratégias dos grandes grupos nacionais, porque você pode ser muito exitoso para uma empresa navegar na cadeia de valor para os segmentos de mais valor adicionado. É muito exitoso a trajetória que a IBM fez no mundo, como a NEC fez e como várias empresas, como a Siemens está fazendo, deixando parte da manufatura para a China e se concentrando na camada superior de serviços, em segmentos de alta tecnologia, até entrando no setor de saúde, etc. São empresas de soluções, são empresas que estão mais próximas dos seus clientes, que usam essa relação e nesse sentido, tem mais defesa, capaz de competir, porque a proximidade com o cliente e de prestar soluções ao cliente depende um pouco dessa coisa, e ela não pode ser simplesmente colocada de lado pela competição de um bem produzido na Ásia. O que é problemático é saber se, do ponto de vista de estratégia nacional, a soma dessas estratégias privadas dá certo. Se você tiver uma forte capacidade de competir em manufatura, em commodities, e tiver preços de commodities sustentáveis em patamares elevados fora, e tiver um sistema industrial que migra das linhas básicas de manufatura em direção à cadeia de valor para cima, se isso é sustentável do ponto de vista macro e do ponto de vista de desenho de país que você quer. Eu acho que é muito temerário, porque embora possa ser muito exitoso para alguns grupos empresariais, uma certa capacidade manufatureira é meio decisiva do ponto de vista de você construir alternativas de desenvolvimento de médio e longo prazo do Brasil. Então, acho que essa aqui é uma questão importante. Eu queria só, para encerrar, dizer o seguinte, comentar um pouco o que foi dito sobre estratégias brasileiras e o papel do Brasil no mundo, num cenário em que a sustentabilidade e energias renováveis são importantes, etc. Eu acho que talvez aqui se superestime, na verdade, a capacidade que o Brasil tem de dar respostas no setor, do ponto de vista afirmativo para o mundo nesse momento. Nós temos um domínio amplo, na verdade, da produção de bioetanol, que um acúmulo de uma experiência de quase 30 anos, em que nós somos absolutamente imbatíveis do ponto de vista de custo e de soluções, em parte por conta a cana é uma dádiva, essa sim uma dádiva de Deus, tá certo? E por conta de um conjunto de coisas que são irreprodutíveis em qualquer lugar do mundo, porque são aprendizado. Nós não temos produto a vender de tecnologia na área de etanol para o mundo inteiro, nós temos um aprendizado, que é o aprendizado do manejo agrícola, do aumento da produtividade, da legislação ambiental que foi acumulando durante anos, é um longo aprendizado da rede de distribuição, de como articular os atores, etc. Isso não é vendável, nós não temos um produto a vender. Nossos produtores de máquinas e equipamentos para o setor sucroalcooleiro não são competitivos no mundo, não dominam o mundo, perdem para os competidores indianos. E, curiosamente, nós não temos nenhuma grande empresa que articule isso, e a nossa grande empresa que podia articular isso sempre foi cética em relação ao álcool, que é a Petrobras. Então, assim, nós temos uma coisa que é absolutamente exitosa do ponto de vista de bioetanol, que é muito difícil de ser vendido ao mundo, por duas razões. Nós não temos uma estrutura industrial por trás competitiva e capaz de oferecer produtos e serviços e tecnologia para o mundo, e estamos num mercado que é um mercado altamente regulado. Não existe mercado mundial de etanol, como não existe para vários tipos de combustíveis, porque esse é um mercado que é construído absolutamente por regulações de governo. É o mercado mais regulado e absolutamente um mercado de cotas, e não existe mercado livre sobre isso. É uma coisa a construir que depende um pouco das legislações. Então, a nossa capacidade de dar resposta nessa área é pequena, e ela está sendo rapidamente suplantada pelo investimento em novas fontes de energias renováveis, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na China,
Nós estamos perdendo hoje em patentes sobre cana-de-açúcar para a produção acadêmica americana, coisa que no passado não era verdade, nós tínhamos praticamente um monopólio da produção sobre isso. Nós estamos perdendo na área de enzimas para Dinamarca, Estados Unidos, etc. A nossa capacidade de dar resposta a isso, do ponto de vista de desenvolver soluções, é grande, e o pré-sal vai agravar isso, porque o pré-sal vai virar uma enorme drive que vai nos mover em direção, na verdade, a um esforço gigantesco de exploração e vai consumir os esforços da principal empresa que poderia dar um ritmo distinto e mais empresarial de negócio para o setor de energia. Então, eu não acho que a situação do Brasil seja triste, deplorável, pessimista. Eu sou bastante otimista com relação às N oportunidades que o Brasil tem de se poder usar as vantagens desse cenário futuro na área de commodities, no sentido de escalar a cadeia de valores de commodities em direção a coisas mais interessantes, como tem sido feito na Brasil Foods, como tem sido feito na área de carnes, etc. Eu acho que a gente tem N alternativas de transformar isso em coisas, em oportunidades grandes, mas eu sou particularmente cético de que se imagine de que o papel que o Brasil possa vir a ter nessa parte de soluções energéticas sustentáveis no mundo seja tão bom quanto aparece a partir do fato de que nós somos competitivos em bioetanol, mas nós somos competitivos de uma forma que é difícil transformar isso num negócio global, por questões de regulação do mercado de energia, por questões que as tecnologias que nós dominamos não estão disponíveis para que nós possamos vender ou transferir para outros países. Então, eu queria ficar um pouco nisso, dizendo que eu sou otimista porque acho que nós temos uma vantagem enorme vinculada a um mercado doméstico significativo em crescimento. Nós temos algumas instituições de governo com enorme capacidade de manejo. Acho que nós podemos transformar pré-sal e outras vantagens na área de commodities em boas oportunidades. Nós temos escala e tamanho para fazer isso, faz diferença. Mesmo com números muito ruins na área educacional, a escala e o tamanho fazem diferença. Mas nós temos dificuldades enormes do ponto de vista de fragilidade de formulação e coordenação de governo, do ponto de vista do câmbio. Então, é um cenário de desafio, em que não é obrigatoriamente um cenário desastroso, mas é um cenário em que as dificuldades nossas são incomparavelmente maiores do que são as de Índia e China, até por certas debilidades estruturais brasileiras. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado. Bom, vamos dar início, então, aos debates, não é? Com perguntas sobre as duas conferências e os dois debatedores. Yes, I have a question for Robert Wade, which is one that we were debating already during the coffee break. Because in my understanding, I think that you were over pessimistic about China's stimulus package and China's recovery, in a sense that what you're saying is that most of the money is going in the wrong directions, such as infrastructure. And as far as I can understand it, infrastructure spending is precisely one of the ways that you are not generating excess capacity in industry. It's sort of a New Deal style kind of recovery, and is a very fast way to give a shock therapy in terms of returning to growth in an economy which was hard hit by exports. So this is one question, and this leads me to another thing that you mentioned, which was, okay, some of the firms that should be getting loans are not. And, well, my reflection about that is that, well, do they want loans? Because firms, to demand loans, they have to have
positive long-term expectations. Otherwise, they are not going to be demanding loans. In the US, there is this case in terms of some banks are actually willing to give loans to the private sector. Private sector doesn't want them because they don't foresee any big recovery in the next couple of years or so. So their long-term expectations are quite low. Therefore, they don't want those loans even at zero cost, which is a crystal clear Keynesian kind of way of thinking, which I think some of the firms, knowing or not, is the way they reflect. And finally, when you say, I think you mentioned while talking about the US recovery, you were saying, well, the recovery is artificial and therefore not sustainable. And that also puzzled me a little bit, because what would be a natural recovery as opposed to an artificial recovery given by the stimulus package? A natural recovery would be sort of a natural recovery of demand of the markets, of domestic demand, which obviously would take much, much longer. So again, in my understanding, artificial recovery is precisely the way to go so that you can sort of ignite the engine, and then you can shift long-term expectations so that the private sector would want to get loans. So if you could elaborate a little bit about that, it would be great. Thanks. Okay, these are very relevant questions, and of course, when one is giving a talk on a hot day in Rio, one has to exaggerate just to get the basic message across. I was pessimistic about China. I said it was time to worry about China precisely because most people I meet are, like you, not worrying about China. In fact, they're very much gung-ho about China as the locomotive which will rescue the world, rescue the US, rescue Britain, rescue Europe, rescue Brazil if necessary. So I exaggerated for that purpose, because this other side of the argument is not, I think, being made. You asked specifically about infrastructural spending. In what sense could it be said that infrastructure spending, especially on railways, roads, and airports, because these are the three big items, could be called excessive? Well, there is certainly a question, and there's no question that some infrastructure expansion, and maybe a big infrastructure expansion, is desirable. For example, the expansion in railways the planned expansion in railways is to add 25% of the existing length of railways in the next 3 years. 25%, it's huge. And for all I know, that's a good thing. But I also know that there's a lot of airport construction in which towns and cities are competing with each other very close by to put in airports, spending enormous amounts of money, which is very unlikely, because the cities are close by each other, very unlikely to meet any kind of test of social productivity. So there's at some point infrastructure spending becomes excessive and wasteful because of the sheer amount, the sheer speed with which this is being done. That's one sense. The second sense that in which it may be excessive is infrastructure spending compared to what? Because, as I tried to argue, rather little of the stimulus package, of the new lending, has been going for
the improvement of social security protections, such as medical insurance, or into other ways of stimulating consumption, which, as I said, is very low, such as increases in minimum wages, and tax reductions in taxes. That is another thing that could be done that is not being done. So it's infrastructure versus these other things, and I think that especially both in terms of China's development, in terms of increasing the share of consumption, wages, increasing living standards, and secondly, in terms of reducing global imbalances by reducing the imperative of exports in China and increasing domestic demand. For both reasons, there should have been more emphasis than has been the case on increasing consumption, wages, social protection, medical insurance, and the like. So that's the first point about infrastructure spending, in what sense it might be excessive. Second point is about private companies not getting loans. You remember I argued that the huge increase in new lending was going, to the extent that it was going to companies at all, it was going to state-owned enterprises and not to private firms. And you suggested there may be two reasons for this. One is that private firms don't want it. They don't want the credit because they don't see markets, which gets back to the lack of consumption, the lack of wage growth. Private firms don't want it. That's why it's going to the state-owned enterprises. The other explanation, which I think is more likely, I think, but I'm not sure, is that the state-owned enterprises are using political connections to get the credit, and that private firms which want credit are not able to get it. Now, that's a hypothesis. It needs to be looked at. Maybe there are China experts in the room who can tell us which of these two possible hypotheses are more likely. And the third point you made about the US stimulus package, you correctly said that I said it was the US was having an artificial, quote-unquote, recovery, and you questioned that. You questioned that use of artificial because you said that there is a natural sequence from government stimulus to the rest of the economy, to households, to private firms, which then, under the impetus of the stimulus, begin to undertake economic transactions, and the whole thing becomes self-sustaining. Again, that's one possible sequence. But the other possible sequence is that this stimulus is so big in the US that it has to be cut back. It has to be cut back because of the effects of trying to finance it for a long time on interest rates, for example, on tax rates. It has to be cut back. And the danger is that it has boosted demand, total spending, but it is cut back before it can have this igniting effect on the rest of the economy. And therefore, it will look to have been artificial because it stimulated for a time, but then had to be cut back before it could ignite growth in the rest of the economy. And again, these are two hypotheses. I was presenting the pessimistic one for the reason I said at the beginning, because this is a hot day on a Rio morning, and it needs to be dramatic in order to keep people awake. But well, let us test it. We'll see. In about a year or two, we'll know who is right. Vou fazer uma pergunta, retomando aí a discussão de ontem, que foi divertida, no mínimo, né? Então, o Glauco defendeu que a política macroeconômica estava bastante razoável, né? E que poderia ser mantida, mas nós temos problemas muito grandes, no mesmo sentido que o Mendonça falou, de uma possibilidade aí de
voltar para as commodities, citou alguns exemplos de avanço, como na área de biotecnologia, que houveram alguns retornos no debate. E o Pacheco falou sobre a questão da coordenação entre as políticas e a execução, citando o caso do Japão e citando o caso também dos modelos coreanos de maneira geral. E parece que existem instrumentos, pelo menos razoáveis, né, alguns bons, mas há uma dificuldade enorme de transmissão da questão macroeconômica para as operações reais da firma. De outro lado, os exemplos apresentados pelos empresários, né, que são empresários da década de 70 para cá, a VEG, etc., que não existiam aí no governo militar, mostraram que algumas empresas têm capacidade de chegar nessa política, se apropriar dessa política, mas parece que o movimento é bottom-up, não é um movimento top-to-down, ou seja, essas empresas têm capacitação interna e, porque têm capacitação interna, conseguem se apropriar da política existente. Enquanto que o conjunto de outras empresas que poderiam fazer isso não têm capacitação interna e, portanto, não conseguem se apropriar da política. Ou seja, a minha discussão é o que falta nesse mecanismo de coordenação? São questões institucionais? São problemas de processo? São problemas de capacitação na base empresarial para entender essas novas políticas? Quer dizer, como é que essa conexão entre a questão macro e a questão da empresa pode melhorar no Brasil, que é um problema bastante grave, como se identificou por todos os discursos? Ambos os comentaristas, essa é uma pergunta para os dois comentaristas, mas extensiva a John Matthews e Robert Wade. Mas os comentaristas falaram do novo papel do Brasil no cenário internacional, mas apontaram aqueles que seriam caminhos negativos, aqueles que não deveriam ser trilhados. Então, eu gostaria de saber que caminhos deveriam ser trilhados para que o Brasil assumisse esse novo papel no cenário internacional. Estou fazendo uma pergunta ampla, mas é porque ela foi mencionada nos dois comentários. E essa pergunta é extensiva aos apresentadores. How Brazil can... Yes. Quais os caminhos positivos, the positive paths to follow if Brazil wants to be a player in the global scenario, in the global stage? Very easy. Olha, eu vou procurar responder as duas questões e aí contar um pouco de história, né? A minha geração, como a do Castro, já cobriu aí um período longo da economia brasileira, certo? Ainda o nosso período maior é durante uma fase destrutiva da economia, certo? Por quê? Porque nós vivemos até 93 um longo período de muita instabilidade. E eu hoje estou convencido que a origem dessa instabilidade era uma origem externa, certo? Hoje dá para a gente perceber que todas as crises que nós passamos, ela tinha origem numa fragilidade externa que se transformava num problema de taxa de câmbio. E como o Banco Central brasileiro, durante todo esse período, manteve uma postura de combate à inflação, você tinha a desvalorização cambial, você tinha a inflação, você tinha o Banco Central subindo o juro, você tinha a recessão. Era o chamado voo da galinha, certo? Em termos um pouco menos populares. Nós nunca tivemos, nesse período, um ciclo de expansão que chegasse até a fase do investimento produtivo. Certo? Toda vez que a gente tinha, por alguma razão, um estímulo de consumo, certo? Esse estímulo de consumo se transformava, num primeiro momento, em importação, crise cambial, inflação, e o Banco Central
abortava esse estímulo de consumo e nós nunca chegamos. A primeira vez que eu me lembre, eu estou esquecendo o período militar por condições óbvias, a primeira vez que eu me lembro que esse ciclo se complementa é agora em 2005, 2006. Certo? Que para mim é um período muito interessante, né? Porque se a gente abstrair qualquer restrição ou qualquer viés político de orientação, você vê claramente que pela primeira vez nós temos um ciclo de correção dos desequilíbrios macros herdados no passado, por um período em que a China traz uma mudança na parte externa brasileira. Quer dizer, o Brasil nunca teve, seguidamente, 3 ou 4 anos de saldo comercial como nós tivemos entre 2003 e 2005. E aí eu tenho o grande, pelo menos para mim, o grande mérito do governo Lula, certo? Que ele pegou o conceito da renda negativa ou o conceito mais geral, né, de que uma economia de mercado demora muito para distribuir riqueza, e você tem instrumentos que fizeram com que você fizesse uma ponte de safena no processo natural de distribuição de renda numa economia que cresce, e isso acabou reforçando o crescimento. E como nós tivemos essa condição externa, quando esse crescimento maior, que agora numa base expandida, virou pressão de importação, o Brasil tinha dinheiro para pagar as exportações. Em 2006 e 2007, as exportações líquidas negativas, isto é, importação maior do que exportação, representou 2% do PIB. Nós nunca tivemos isso no passado, porque não tínhamos dinheiro para bancar, quer dizer, uma importação desse tamanho. Isso tudo permitiu que essa expansão de renda não virasse inflação e que aí sim o empresário brasileiro terminasse de fazer o que tinha que fazer, que foi os investimentos que aparecem aí em 2007 e 2008. Então, quer dizer o seguinte, o Brasil tem hoje, pela primeira vez, um quadro macroeconômico, quer dizer, bastante equilibrado do ponto de vista de uma economia de mercado. Certo? Nós conseguimos assim, deixar de lado uma série de aleijões que nós fomos criando no passado, exatamente por ser respostas pontuais a crises momentâneas. Então, por exemplo, nós temos hoje uma estrutura de taxa de juros no Brasil muito melhor do que nós tínhamos no passado. E outro dia, para você ver como as coisas acontecem, outro dia eu estava vendo, estou lendo lá o broadcast, né, que é uma das coisas que eu faço durante o dia, apareceu uma notícia lá que ninguém deu bola. Certo? Porque assim, a CETIP, que é aquele órgão que registra títulos de crédito, a CETIP informa que pela primeira vez na sua história, o volume de títulos privados registrados é maior do que o volume de títulos públicos. Isso pode aparecer alguma coisa sem importância, para mim é muito importante. E o Castro vai concordar comigo, porque um dos sinais de normalidade de uma empresa, de uma economia de mercado saudável, que funciona, é o crédito privado ser maior que o crédito público. Não existe isso. O Brasil, pela primeira vez em 30 anos, não sei quantos anos tem o CETIP. Então, a economia brasileira hoje, sob o impacto da China, sob o impacto de um período de 16 anos, que apesar das farpas, tem aí uma estabilidade em vários conceitos que são fundamentais, o Brasil se posiciona pela primeira vez como uma economia saudável, viável e com possibilidade de crescimento. O que me irrita, e vocês me desculpem se eu mostro essa irritação, é que nesse momento, certo, em que se dá a crise externa, é a nossa incapacidade de entender essas coisas. Espero que isso vá acontecer no futuro. Porque é a primeira vez
que o Brasil, como economia, se credencia a ser ator de um processo de mudança que tem no mundo. Não é o ator principal, não interessa, mas ele é um ator. E aí é o seguinte, nós temos um problema hoje que é de natureza econômica, natureza diferente do passado. No passado era um problema de resolver crise. O problema agora é um problema de como eu faço a minha inserção nesse mundo que está mudando e que vai continuar mudando, de maneira que, vou dizer assim, tenha o melhor retorno para a sociedade. Evidente que isso é uma questão política, não cabe a nós, economistas, resolver essa questão, certo? Isso aí é uma questão política. Nós vamos ter, na discussão, e a sorte que nós temos é que o ano que vem tem eleição no Brasil. Então, eu acho que esse assunto vai ser discutido, certo? Porque tem desafios. Por exemplo, nós discutimos uma coisa engraçada. Por exemplo, eu tenho falado muito sobre a taxa de câmbio. A taxa de câmbio valorizada que afetou a indústria não afetou o setor de commodities. Porque a taxa de câmbio brasileira hoje tem uma dimensão diferente do passado. Como ela está muito ligada à desvalorização do dólar, e toda vez que você desvaloriza o dólar e, portanto, valoriza o real, o preço da commodity em dólar sobe, para os setores que exportam commodities, a receita em real dela está constante. Não há problema cambial para o plantador de soja, não há problema cambial para o plantador de milho, a Vale, qualquer coisa. O problema está na indústria. E é uma coisa engraçada, porque o Brasil está vivendo, pela primeira vez, o inverso da CEPAL. Né? Muitas gerações de economistas foram criados naquele pressuposto de que o preço da commodity sempre cai e o preço do produto industrial sobe. Nós estamos vivendo um momento, se é estável ou não é estável, é outra história, mas nós estamos vivendo o oposto. E é evidente que este choque positivo de preço de commodity cria problemas dentro da economia, que nós não estamos discutindo. Quer dizer, eu acho que o problema hoje do BNDES, da articulação do desenvolvimento industrial, ele ficou pior do que na nossa, pelo menos na minha época. Porque na minha época não tinha esse problema, você podia discutir outras coisas. Agora nós vamos ter que introduzir esta preocupação com um viés defensivo para não perder o que nós já estamos perdendo. Olha, as indústrias brasileiras são racionais. A continuar esse processo de câmbio, a redução do coeficiente de importação aqui na indústria brasileira é questão de sobrevivência. Ou não fazer é questão de burrice. Por quê? Porque os movimentos estão muito violentos e eles vão continuar. Então, eu acredito que esse problema que nós levantamos aqui, da dificuldade institucional de se articular uma coisa mais organizada de política industrial, ela vai ficar mais grave nos próximos anos. Porque aí, de novo, esse sentimento de destruição de um pedaço do tecido industrial vai ficar mais claro para nós. Eu gostaria de assinalar que o Luiz Carlos acaba de fazer uma veemente defesa das razões desse seminário. É por isso que nós fizemos esse seminário. Não, e é por isso, você desculpa, mas é por isso que eu levantei 5h30 da manhã para vir aqui, senão não tinha. Boa. Para discutir outra coisa, não teria. Claro. Fazer um comentário sobre essa coisa do bottom-up, top-down. Eu acho que a mesa de ontem é uma mesa nova e desperta muita... O Luiz Carlos está com um problema de voo. Acordei às 6h30, mas tem que voltar. Ele tem que voltar, alguém tem que remar. E nós agradecemos imensamente a colaboração dele. Eu só queria salientar assim, apesar de ser uma geração nova de empresários, etc., é bom prestar atenção de que quase todas as empresas que estavam aqui dependem fundamentalmente do BNDES na sua reestruturação. Então, é curioso o comentário sobre Taiwan,
porque os empresários dizem que não recebem apoio, porque todos que estavam aqui falando coisas são fortemente, o BNDES está no capital de quase todas elas, e boa parte do processo de reestruturação das empresas contou com, não com o apoio do BNDES, com a ação decisiva do BNDES como um agente ativo na consolidação patrimonial das empresas, porque o BNDES muitas vezes foi muito mais agressivo e sugestivo às empresas para que elas se consolidassem, reestruturassem, do que as próprias empresas. Então, eu acho que essa é uma parte boa da história. Nós temos alguns bons instrumentos de intervenção no ponto de vista de política industrial, e o banco é uma, e até muito mais nessa parte da renda variável e da consolidação patrimonial do que na parte do crédito. Eu acho que esse é um papel ativo importante para o futuro. Eu acho que não, essa resposta, Célia, não sei se existe essa resposta, o que fazer com relação a coisa. Eu acho que nós temos que trabalhar com um cenário em que a China desacelera o crescimento, não é o crescimento que era movido pelo déficit americano, mas ela continua crescendo significativamente bem. E se ela continua crescendo, movida por iniciativas de reforço da demanda doméstica, esse é um cenário que não impacta tanto o Brasil, porque ela perde o seu plus de crescimento por conta da relação com os Estados Unidos, mas ela reforça a distribuição de renda, a melhoria interna e o consumo doméstico cresce. Isso mantém um cenário de preço de commodities elevado, e acho que mantém um cenário, que é o cenário que o Luiz Carlos estava fazendo, de um real valorizado, que transcende o problema do nosso superávit comercial, mas tem a ver com a debilidade do dólar e o fato de que nós ingressamos no real numa cesta de moedas confiáveis, e isso vai ser, quanto mais realidade o pré-sal for, porque nos sinaliza, na verdade, a capacidade de gerar superávit em dólar e colocar o real como uma moeda relevante no mundo, portanto, frente ao dólar, uma moeda valorizada, nesse mundo em que os Estados Unidos... Então, nós temos esse cenário. O que fazer nesse cenário? Eu acho que nós vamos ter commodities com preços competitivos, e nós temos que tentar fazer tudo o que a gente puder do ponto de vista de commodities, no sentido de escalar a cadeia de valor, no sentido de ir para mercados customerizados, de fazer como a área alimentar está fazendo, no sentido de diversificar produto, cliente e chegar na ponta final. Tudo que for possível nessa área é possível. É evidente que tem limites do que fazer. Em minério de ferro, você faz o quê para customerizar cliente de minério de ferro? É difícil. Certo? Mas assim, na área alimentar, em vários, na cadeia proteica, em carnes, etc., em vários segmentos, é perfeitamente possível pensar em estratégias que sejam dessa natureza, uma parte, inclusive, bem conhecida na literatura, até por causa dos países do norte da Europa, hoje, alguns países asiáticos fazendo coisas parecidas, em Malásia, etc., em segmentos dessa natureza. Então, eu acho que uma estratégia é essa. A outra é que nós vamos ter também um mercado doméstico ativo, num cenário de melhor distribuição de renda, crescimento do mercado doméstico, e o mercado doméstico vai ser um mercado relevante, é um mercado relevante, será um mercado relevante, e aí há várias estratégias de acoplar o mercado doméstico com isso. E eu diria o seguinte, eu acho que nós temos, do ponto de vista de manufatura, vários segmentos que são interessantes para o futuro, que são os segmentos que não são tão intensivos. Bom, nós vamos continuar sendo muito competitivos em manufaturado, semi-manufaturado, de bens intermediários que são intensivos em recursos naturais, seja na siderurgia, seja em papel celulose, etc. Em boa parte dos bens intermediários, no que nós sempre tivemos problemas com relação, era sempre onde nós, quando o câmbio mudava, fazia um trade-off na produção de bens intermediários, se voltava para o mercado doméstico, deixava de exportar e nos criava um problema. Isso em todos os ciclos foi isso, mas assim, esse também será um segmento que será relevante. Bom, em segmentos que são de média e alta tecnologia, que não são tão intensivos em escala, e que não depende de custo de mão de obra baratos, equipamento médico eletrônico, instrumentação, etc., o setor de aviação, etc. E tal. Eu acho que tem vários desses segmentos, assim, e nós seremos, eu acho que, por causa do mercado, a combinação de mercado doméstico, apesar do câmbio, um mercado relevante no setor automotivo.
Então, eu acho que tem soluções e blends de indústria e política industrial a fazer. A nossa dificuldade é que, se a gente mapear as empresas brasileiras, a gente chega à conclusão, eu chego olhando aquelas 12 empresas, que eu tenho 4 estratégias para um lado, 4 para o outro, 4 para o outro lado. E se a gente olhar o governo, a gente vê que não tem estratégia. Assim, tem muita política industrial e positiva e bem feita. Eu não acho que seja ruim a política industrial, porque a política industrial recente foi uma política para dar vazão a esse cenário que o Luiz Carlos estava falando, que é o seguinte: nós tivemos um ciclo de crescimento extraordinário e a política industrial tinha que responder a esse ciclo do ponto de vista de dar suporte ao investimento privado, para responder, inclusive, à questão do Banco Central, se esse crescimento ia gerar inflação. Então, nós fizemos uma política de aumento de capacidade instalada. Fizemos em torno do quê? Em torno da demanda reprimida, de que o mercado exigiu. Nós selecionamos o que financiar? Não, nós financiamos tudo que podíamos financiar de aumento de capacidade para dar conta do ciclo de crescimento. Fizemos correto? Fizemos correto. E a política industrial fez bem e fez simultaneamente uma outra coisa positiva, que é algum esforço de consolidação patrimonial em alguns setores chaves, tentando criar algumas empresas com tamanho maior para conseguir competir no mundo, e aí a nossa política industrial foi mais ativa. Mas saber no que apostar certo, em que setores, em que estratégia a médio prazo, acho que nós não temos. Não sei se a gente tem capacidade de fazer isso, também é uma outra questão. Capacidade do ponto de vista de formulação, mas também de implementar, coordenar, combinar com o mundo privado uma coisa dessa natureza. Então, nós sabemos que vamos ter um componente importante dessa política industrial, também acoplado a tudo que vem do pré-sal pela frente. Ok? Bom, antes de concluir, eu gostaria de saber se John gostaria de fazer comentários. Yes, please. Is that working? Yes. No, press again. Okay. Okay. That's working? Okay, good. So I was extremely interested to address Ana Celia's point about looking at positive scenarios for Brazil versus negative scenarios. Here we're reminded of the observation of the Italian politician Antonio Gramsci, that you need pessimism of the intellect, but optimism of the will. So let's be pessimistic intellectually about Brazil's prospects vis-à-vis the surge of Chinese competitiveness around the world, but also optimistic in terms of what can be done and where are the strong features that can be built on. And I was very interested in Carlos Pacheco's comments on the bioethanol industry. That happens to be the one industry in Brazil that I have studied, and I have looked at that industry. And I can corroborate every feature of the industry that you just stated. It was a product of industrial policy. Let's be quite clear about that. The only reason that an ethanol industry in Brazil became established in the 1970s was that the government exercised a market mandate. It specified that a certain quantity and an increasing quantity of fuel needed to be bio-origin, and that was industrial policy. That was a very successful move. The downside of it, the negative side of it, was that it specified that cars would switch to be ethanol only using cars, burning cars, and that turned out to be a terrible mistake, given that the price of oil then started to fall during the 1980s, and so purchasers of ethanol-only cars then wanted to be able to use gasoline as well. So that was a bad mistake, and I understand that Brazil was able to learn from that, and then when the technological possibility of introducing flex fuel vehicles occurred in the 2000s, that is 20 years later, that option was taken up enthusiastically, and that gave consumers the option of using either gasoline or ethanol, and that has proven to be a runaway success. And the result is that Brazil now has the world's greatest ethanol-producing industry as an alternative to the conventional gasoline. The problem, from the point of view of a government looking at this as an industry around which to, as an activity around which to build an industry, is that the world market, as Professor Pacheco emphasized, the world market is not open. It is closed.
There are heavy subsidies in the United States and import tariffs. There are subsidies in the European Union and import tariffs. So therefore, it has to be part of industrial policy in this sense for Brazil to exercise intense diplomatic pressure at the WTO, at the United Nations, at every forum that is available to Brazil to have these trade barriers dismantled. They are unfair, they are patently unfair, they patently reward very, very few producers, like a few thousand sugar producers in the United States, clustered around Florida. A tiny handful of people benefit from these concessions in the United States. And you know, the majority, almost all American consumers who would like to purchase Brazilian ethanol and who stop from purchasing Brazilian ethanol, they are the ones who are losing. And so there is a very powerful case for Brazil to make diplomatically, openly and behind the scenes, to have the world market for biofuels opened up. So if that could be achieved, and there are many trade-offs that Brazil can offer in opening up these world markets. It can offer the fact that it will guarantee the sustainability and the environmental sustainability of its ethanol. So it will subject itself to external audit and external scrutiny using certification criteria developed in Europe or in the United States. That would be an essential quid pro quo of Brazil demanding the opening of these markets. That's a possible position. I've actually published material on that. I've called such a world trade arrangement of that kind, I've called it a biopact. And it could open the way for Brazil's biofuel exports, plus those from African countries and other Latin American countries, provided the markets of the North were opened and the consumers in the North were satisfied that the biofuels were being grown and produced in a sustainable way. But there's another angle to this. I emphasised that the East Asian experience was to focus on dominant technologies or industries with a dominant technology and to cover the value chain as quickly as possible. Again, if you look at the biofuel sector in Brazil, you see the same kind of approach. You see that, in fact, Brazil has covered the value chain. Professor Pacheco said that there didn't seem to be much activity along the value chain and there wasn't much success. Well, I don't know. I disagree. From the evidence that I've seen, firms like Dedini that are producing equipment for ethanol plants are doing very well internationally. They're competing very successfully with Indian and American and European equipment suppliers. But they could do even better with some more assistance, with closer collaboration between researchers in public research institutes on equipment and processing equipment and companies like Dedini. That would be the East Asian way. Bring the two into closer collaboration so that they're looking at the trend of the markets and where they can provide equipment, processing equipment, that would satisfy that trend. The final point to make about all of this is that such an approach provides Brazil with a very good argument in international forums, Copenhagen coming up shortly, on a post-Kyoto system for reducing carbon dioxide emissions and greenhouse gas emissions generally. Because the more that Brazil is able to point to its success in building its own biofuel industry, and on top of that its own renewable energy industries, and then is able to export them around the world, the stronger the case it has that it is actually doing something tangible and significant and important about global warming, while the rest of the world just talks. And that's a powerful argument to make. Bom, vamos encerrar aqui essa sessão.